Mais uma vez, boa noite aos queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo, breves esboços dos livros bíblicos. Estamos caminhando no de Salmos, né? E paramos aqui nesse parágrafo que começa aqui no quarto livro. Vamos lá. Só fechar aqui essa coisa para aumentar aqui a letra. No quarto livro, temos a vinda do Messias, tendo sido restaurada a relação entre Israel e Deus. Jerusalém é o cenário. Aqui temos a bênção associada ao seu reinado e presença pessoal. Estes são salmos de gozo. Jeová é novamente o título preferido. Entre aspas, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 98, verso 1. Os salmos que compõem o quinto livro são mais morais do que proféticos, lidando com o retorno de Israel a Jeová e seus caminhos com o seu povo. Por exemplo, os 15 cânticos dos degraus, Salmo 120 a 134. Isso, entre parênteses, para fazer uma ressalva. Eles terminam em louvor. Se algum irmão quiser fazer algum comentário acerca desse trechozinho aí, desse parágrafo, esses dois, antes de começar o próximo tópico, que é a igreja e profecia, fiquem à vontade. Vamos lá. A igreja e profecia. Talvez seja necessário, neste momento, discutir brevemente a posição da igreja em relação à profecia. A igreja não era e não é o assunto da profecia. A profecia está ocupada com o trato de Deus no governo da terra, no centro do qual está Israel. É importante que os crentes entendam isso. De outra forma, muito do conteúdo da Bíblia causará confusão. A igreja é uma entidade bastante distinta de Israel. Entre aspas, não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Em Mateus, a igreja é uma coisa futura. Pedro era uma pedra, entre parênteses e aspas, Pedro, em grego, é Petros, uma pedra. Mas é a verdade da confissão de Pedro, entre aspas. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 16. Que forma a fundação, a rocha, sobre a qual Cristo edificaria
sua assembleia. Ele é o construtor e o edifício é dele. Ela é perfeita. Os portões do inferno não podem prevalecer contra ela. Mateus, capítulo 16, versos 15, 18. Só para lembrar, não sei se tem algum irmão novo aí entre os 22 no momento, só para lembrar aquela dúvida que alguns irmãos possuem desde quando, principalmente, saem das denominações e confundem aquela circunstância de que a pedra, a rocha que deveria ser construído, que pensavam que era Pedro, né? Que na realidade era o próprio Cristo. Então, só para dar aquela pincelada, que se alguém tiver ainda alguma dúvida, os irmãos ficam à vontade para poder fazer essa explicação. Vamos lá. Só um complemento. Pois não, Pac, vai em frente. Foi importante esse ponto aí, porque o nosso estudo, né, é acerca da palavra de Deus, esse é o tema, né? O primeiro foi a oração, o segundo agora é a palavra de Deus. E a gente, é importante salientar esse ponto, que no sistema não é, salientado, né? Que é a questão de que Deus enxerga três povos, né? Como está em 1 Coríntios 10, né? Isso. Então, gregos, né, judeus, é isso? E a igreja, né? Então, são três povos. Na cristandade não se dá ênfase a isto. Né? Praticamente não é lido este versículo. E o de Mateus aí, que fica bem claro o verbo no futuro, né? Onde ele diz que edificarei, né, a minha igreja, não é isso? Isso. Então, esse ponto aí também, esse detalhe, não é dito, não é falado sobre isso, parece que é proibido falar. Eu acredito que a maioria aí que passou pelo sistema nunca ouviu falar, parece que não existe esse versículo. E quando falam é bem rápido e vai buscar outra parte e não entrar no detalhe de que nos evangelhos a igreja não existia. Piorou no Velho Testamento. Nos evangelhos a igreja não existia, piorou no Velho Testamento. Então é algo futuro. O Senhor faz uma única citação aí. Então a igreja só vai começar a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo é enviado, depois que Cristo é assunto ao céu. Este ponto parece que é pouca coisa, que é simples, mas faz uma grande diferença em todo o entendimento das Escrituras, né, principalmente acerca da verdade da igreja. Então é importante salientar, para a gente nunca esquecer esses pontos aí, porque, né, eles trazem bastante luz acerca dessa separação, Israel, igreja, gentios. Isso é uma grande verdade que o irmão Isaac falou, que eu mesmo me recordo, quando eu estava na denominação Vida em Cristo, eles não gostam de tocar nem nos evangelhos que constam ali ainda como a divisão da Bíblia sendo como novo, né? E nem gostam de tocar muito nas cartas de Paulo. Por quê? Porque agora, quer dizer, desde quando eu comecei já a ter os encontros aqui com os irmãos, eu fui constatando as verdades que nós conseguimos descobrir nas cartas e que, uma vez lida, vocês vão entender algumas coisas que não se devem mais fazer no Velho Testamento, que eles insistem. Então, hoje, infelizmente, uma boa parte das denominações tem os seus líderes, os seus pastores, mais vivenciando ainda o VT do que o NT.
e, infelizmente, termina enganando, de um certo modo, as ovelhas que estão ali. E por isso, não é à toa, lá na frente, que vem na palavra do Senhor o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas, porque não é interessante para eles que as ovelhas conheçam verdadeiramente, após Atos 2, como se deve se comportar a igreja. Mas, infelizmente, está previsto isso e nós só temos que orar, né? Algum irmão quer fazer mais algum comentário? Só um breve comentário aí, irmão, nesse notou esse assunto de Pedro aí, né? Nós sabemos que tem religião que até fala que a pedra é Pedro, né? Ele é a pedra da igreja. E nós sabemos que a pedra é o Senhor Jesus. Vamos falar, o próprio apóstolo Pedro fala lá numa carta dele, acho que é 1 Pedro, não sei se é 5 ou é 2, mas só para complementar, o que é interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha as chaves, né? Tem uma passagem que fala que ele tinha as chaves. E eu também não entendia essa passagem, até que um tempo atrás eu vi os irmãos explicando que era a chave do reino, né? Que Pedro, ele até colocou aí em 2 Pedro 4:8. Se os irmãos quiserem colocar lá, 2 Pedro 4:8, não colocou aí no chat. 1 Pedro 4:8. Parece que é 2 Pedro, o irmão colocou no chat aí. Vamos ver, 2 Pedro. Segunda Pedro só vai até 3, né? É 1 Pedro. É 1 Pedro, eu É. falei 2 Pedro. 1 Pedro 4:8, né? 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. 1 Pedro, capítulo 2? Isso, do Pronto, verso 4 ao 8. 4-8, que diz o seguinte: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para nós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, Até eu acho que tá bom, irmão. O ponto era mais só essa questão da pedra, mas só para lembrar que tem denominação, né, que tipo católica mesmo, que elas afirmam que é Pedro, né? E aí tem outra passagem também que eu não vou me lembrar agora, que onde fala que as chaves, né, Deus ia entregar, não sei se é aí mesmo, essa mesma passagem aí, que o Senhor ia dar as chaves, né, a Pedro. E aí os irmãos explicam, eu também não entendia, mas quando os irmãos ficou fácil o entendimento, porque para ele abrir o reino, onde tem joio e trigo, né? E aí eu até me lembrei de outra passagem que é em Atos 10 também. Se o irmão quiser colocar aí, Atos 10, agora o versículo. Atos 10. Versículo. Nós podemos ler até do 11 mesmo, do 11 do 1 até ao 4, eu creio aqui.
do 11 ao 14? Não, na verdade é do 17. Do 11 ao É do 17. versículo, do capítulo 11, versículo 17, aí, só para... Sim. Versículo. Não, o capítulo Capítulo 11, 10, versículo 17. capítulo 10, o 11 ao 17. Vamos lá. Não, capítulo 11, versículo 17. Está no 10. Eu que Capítulo 11, confundi tudo aí. capítulo 11, verso 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus e indagação? Então, irmãos, aqui nesse capítulo 11 aqui de Atos, a gente observa que os judeus, observamos que foi Pedro que começou a levar vamos dizer assim, o evangelho para os gentios, né? Tanto é que os próprios judeus aqui, eles não aceitaram, eles questionaram Pedro, e Pedro tem que se explicar. Aí eu lembrei só dessa passagem, mas esse capítulo 11 todo ele está nesse contexto. E é onde muitos hoje confundem, né? Mas essa chave que Pedro recebeu era para introduzir as pessoas, vamos dizer, no reino. Então, o irmão explicou isso, para mim ficou fácil. Só era esse comentário, né? Bom, e o próprio verso logo 18 abaixo, né, que vem como se fosse a resposta, diz assim: e, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aí. Perfeito. Vamos retornar o texto? Vamos começar a escritura, né? A Escritura também apresenta uma visão da igreja em relação à responsabilidade humana. Paulo, como sábio mestre construtor, lançou a base, Jesus Cristo, sobre a qual outros edificam, não apenas com ouro, prata e pedras preciosas, mas também com madeira, feno e palha. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 a 12. A decadência que entrou... Perdão, irmãos, um momento só. Se algum dos irmãos puder fazer uma explicação rapidinha aqui sobre esse parágrafo anterior que nós falamos agora, começar pela escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não fazem nas denominações questão de dar essa ênfase sobre ouro, prata, pedra, madeira, feno e palha, com as consequências. Estão ligados? Nós estamos ligados a isso até por vários outros ensinamentos de que seria a posteriori a circunstância da colheita, né? Que deixar Deus até... no caso, não fala assim, fala no ceifeiro, né? Que ia ceifar, e aí o Senhor disse: não, deixa crescer tudo junto, e lá na frente, não tem alguma coisa assim? Mais ou menos assim? Então, lá nas denominações, eles não fazem questão de fazer esse apanhado aqui com a circunstância da consequência. Por quê? Porque lá nas denominações, eles querem quantidade de pessoas. Ele não está preocupado na qualidade. A qualidade lá, no caso aqui do texto, é que vem trazendo esse conhecimento, né? Então, quem teve a leitura e o conhecimento sobre a interpretação desse ponto, tem a qualidade. E você percebe que a qualidade é
aquele ponto que vem com o espaço largo e o espaço curto. O espaço largo, né, a abertura maior, tem outros termos que eles colocam lá, é que estariam todos, né? Eles fazem questão que há a possibilidade de todos estarem dentro do reino. Por quê? Porque eles pensam em quantidade, não em qualidade. E se eles forem falar esse tipo de coisa, muitos ali vão ficar, vamos dizer assim, perturbados, preocupados, sem saber o que é que efetivamente está sendo ensinado. É interessante. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos lá. A decadência que entrou é mencionada em 2 Pedro e nas epístolas de João e Judas. Nos discursos das 7 igrejas em Apocalipse, temos uma visão do cristianismo em suas várias fases de declínio. Não é a própria igreja que é o assunto, mas a ruína moral da cristandade professa neste cenário terreno. Enquanto a noiva, entre aspas, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Está lá em Efésios, capítulo 5, verso 27. Será chamada ao arrebatamento a profissão vazia, apóstata, que permanece, entre aspas, a grande prostituta, como foi denominada. E fechando o parêntese, está previsto no Apocalipse, capítulo Apocalipse 17, verso 1. Será vomitada da sua boca. Apocalipse 13, 16. O Senhor, então, retomará Israel, os ramos naturais, Israel, sendo enxertados em sua própria oliveira. Romanos, capítulo 11, verso 24. Eu não estou lembrado se foi ontem, não, anteontem, ou foi segunda, o irmão Isaac falou sobre a circunstância do vômito com a nossa vivência da igreja hoje, que é Laodiceia. É essa circunstância aí, não foi, Isaac? Do Apocalipse 3,16? Que ia chegar um momento dessa igreja que o Senhor estaria com vontade de vomitar, em razão da dúvida que as pessoas estão ali vivenciando, em cima do muro, não se define nada. Na realidade, eu não me lembro se falei, mas o que acontece é que aí é o período que estamos vivendo, né? Laodiceia, né? Isso. É o testemunho, né? Não a igreja em si, né? Mas é um testemunho. Então, esse testemunho, né, está morno, né? Não é nem quente nem frio. Isso. E aí isso vai acontecer, né? Depois do arrebatamento, né? Vai continuar a cristandade, né? O testemunho, este mesmo testemunho continuará. E aí é quando o Senhor vai vomitar, né? Porque, né, por assim dizer, é nojento, né? O que está aí. Então não tem como, né, o Senhor suportar isso o tempo todo, né? Então, assim que a igreja for arrebatada, né, isso aí acontece, né? É, verdade. Eu me lembro de uma leitura que eu fiz, não me recordo agora qual foi a obra, e que ele faz uma interpretação sobre essa passagem do Senhor vomitar, né, a vontade de vomitar,
E ele diz assim, é melhor que vocês fossem ou frio ou quente, não é? Do que morno. E aí o autor lá ele fez assim, entre o posicionamento do senhor, que repudia a ação de ser morno, e prefere que a pessoa denominasse, escolhesse entre frio e quente, é que, na realidade, o próprio Satanás diz que quem está em cima do muro, que é o morno, já é dele, porque está em dúvida, então já é dele. Então, ou seja, nesse ponto aí, a interpretação desse autor, ele diz que para o diabo já estava 2-1 em relação ao Senhor, porque quem está em cima do muro, que Deus está achando que não, que vai vomitar, então já é dele, e o lado que já é dele, já tem aí o lado dele e o lado do muro. E aquele que efetivamente, vamos dizer assim, que seja os efervescentes, que seria o lado do Senhor, só tinha os efervescentes. Mas a porta larga é isso mesmo, né? A porta larga e a porta estreita é isso. A porta estreita é do Senhor e a porta larga é do inimigo. São mais opções para ele, menos opções para o de cá. É a qualidade e a quantidade das coisas. Ok. Vamos subir o texto? Só um adendo aí, rapidinho, irmão, para não deixar passar, À vontade. é que quando se refere a essa questão lá em Apocalipse, é o testemunho. Ali não está falando de salvação, né, irmão? Então, essa reflexão que o irmão Newton trouxe desse estudo, desse livro, não sei o que foi que o irmão Um leu, autor, eu estava tentando lembrar o nome dele aqui, não sei se era Thomas. que leu, ele me pareceu, né? Não sei se eu entendi errado, irmão Newton, que ali está falando de tá em cima do muro, não está nem lá nem cá, está perdido, então já está para o lado de cá. Aí, entendeu? Está meio que selecionando os salvos e os perdidos, né? Então, quem está quente está salvo, quem está em cima do muro está morno, está perdido, quem está frio é o que está mais perdido ainda. Eu acho que a questão não é exatamente essa, né? O Senhor está falando de testemunho e pode um crente salvo, né, tá morno ou frio, por exemplo, né, tá fazendo as coisas em desagrado ao Senhor no que diz respeito à obediência, e ele não está perdido, entendeu? Ele só está corroborando com o testemunho arruinado ao qual a igreja está vivenciando nesses últimos dias. Na realidade, é o ponto de vista dele, né? Por exemplo, tem um autor que, às vezes, ele disponibiliza e-mails, né? Então, eu vi um comentário que ele fez assim, eu até anotei isso aqui, rapidinho. Ele botou assim, a igreja atravessará a grande tribulação e muitos cristãos serão martirizados pelo testemunho que darão de Cristo. Aí eu escrevendo, eu botei assim, não sou adepto dessa opinião. Aí eu acho que ele se aborreceu e colocou um outro tópico aqui, que ele fez assim, a forma como compreendo a segunda vinda é chamada divisão pré-milenista pós-tribularista. É a tese de que haverá, na era por vir, um reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra e de que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Aí eu respondi, não concordo. É sua opinião. Eu posso até respeitar sua opinião, mas eu não tenho a obrigação de aceitar. Para mim, a sua obra, ela, nesse ponto, não tem validade nenhuma. Então, eu sou um pouquinho assim, meio. Não é rebelde, não. Mas quando a gente tem no texto bíblico uma coisa, eu não posso, como o próprio Senhor disse lá, o texto é esse,
não aumente nem diminua. Ou pior, o que alguns autores fazem, né? Ficam criando uma interpretação e que aquela pessoa que está ali, aquela ovelha, que às vezes ouve ali, ouve acolá, tal, fica perdida, sem saber em quem acreditar. Então, aí quando a pessoa entra com alguma situação dessa, dentro do foco que nós temos, eu posso dizer nós aqui, até pelo estudo que nós, irmãos reunidos à mesa do Senhor, estamos aprendendo, eu fico assim bem tranquilo para poder reprovar umas palavras dessas. Tanto sim que eu ainda botei aqui assim, ele não me respondeu nada, só para ilustrar. Botei aqui assim, deixa eu ver aqui o que eu botei aqui. Eu botei assim, me prove onde está na Bíblia essa sua passagem. Ele até agora não respondeu. Já tem. Vou ver aqui quando foi que eu botei isso. A gente está estudando, né? A É, gente está estudando os esboços, né, das escrituras, né, dos livros da Bíblia, no intuito de estudar a palavra de Deus, né? Como o irmão bem trouxe no início do estudo, a gente estudou o primeiro tema, foi oração, agora a palavra de Deus. Então, a verdade da palavra de Deus ela é inegociável. Então, você já vê por aí que é uma visão totalmente deturpada da palavra de Deus. Então, não merece nem que a gente se aprofunde, né, nesses escritos, nessas interpretações, instruções de quem, né, a gente já viu pelo princípio que está equivocado com aquilo que a Bíblia diz, né, com relação ao testemunho, né, da igreja, ao testemunho, o Senhor ele está em náuseas, né, por assim dizer, porque a palavra fala que ele está a ponto de vomitar, ele está em náuseas, porque ele está vendo, né, o comportamento da igreja aqui na Terra inadequado, né, no que diz respeito ao testemunho. E quando é que ele vai vomitar isso? Quando ele parar de suportar isso, porque ele está suportando por causa dos salvos. E para que a obra, né, de salvação ela se complete, pelo menos no período da igreja, né, da graça, que continuará após a igreja for arrebatada, voltará a ser pregado o evangelho do reino e Israel como nação será salva e aqueles que crerem no Senhor Jesus, né, durante esse período, pela pregação do Evangelho do Reino, será salvo também. Mas, se atendo só ao período da igreja, né, o Senhor está, né, digamos assim, sendo longânimo, como o apóstolo Pedro fala, para que todos se arrependam. E ele está suportando essas desobediências, esse mau testemunho, esse como é que se diz assim, quando a gente não está dando, né, um bom testemunho, um mau testemunho, né, esse mau testemunho dele e do filho dele para salvar as pessoas. E quando ele, né, salvar aqueles que ele já escolheu desde antes da fundação do mundo, que completar essa companhia celestial, virá o Senhor Jesus e arrebatará a sua igreja, a sua noiva, e aí é onde acontece o vômito, por assim dizer, né? O testemunho vai ser, o Senhor vai vomitar o testemunho, porque o que vai ficar na terra é só a igreja oca, né? Só os seus falsos com suas solenidades, com suas mercadorias, tudo aquilo que compõe um sistema que não é do Senhor, sem os eleitos, sem a igreja, sem os verdadeiros. é verdade. A situação, eu não sei se acontece com os irmãos, mas eu tenho o meu e-mail, tenho o WhatsApp e várias pessoas perguntam coisas. Eu não gosto de deixar sem resposta, né? Onde até puder responder, eu respondo. Até mesmo se
uma circunstância de ajuda, eu acredito. Se mandar a pergunta, é porque tem dúvida de algum lugar onde eles estão. Mas vamos lá. Os escritos de Só Salomão. um complemento. Pois não, já. Aí Israel vai ser enxertado, né, novamente na oliveira. É o testemunho também, né? Isso. Então aí acaba esse testemunho, né, da igreja, depois do arrebatamento, e aí Israel volta a ser enxertado. E aí é o remanescente agora, né, de judeus que voltam a pregar, né, o evangelho do reino, e aí sim, eles passam agora a ser o testemunho, porque já não vai mais existir o testemunho da igreja, né, porque ele será vomitado depois do arrebatamento. É esse ponto aí para fechar. E quanto a essa questão de dirimir dúvida, né, de outros irmãos do sistema, né, acerca de doutrina, é aquilo que a gente já conversou, acho que em outras lives, né, o mais importante é ver qual é a intenção dessa pessoa, né, nas suas questões, porque a maioria só querem discutir ou mostrar que sabe um pouco mais, ou que estudou, e aí não vai adiantar nada, né, você vai estar jogando pérolas aos porcos, e aí é melhor deixar. E aí percebeu que realmente tem uma sinceridade, aí a primeira coisa é tentar pregar o evangelho, porque a maioria, infelizmente, né, não conhece ainda o evangelho da graça, e aí tentar o evangelho da graça, aí tentar ver se tem certeza da salvação, aí se tiver, pode até entrar em outro tema, se sentir que realmente há intenção de conhecer a verdade, de fazer a vontade do Senhor. Se não, a melhor coisa é só oração mesmo. Foi o que eu falei, né? A primeira, quando eu disse aqui, qual foi a minha primeira resposta? Foi, como diz o outro, bem curta e sei lá, né? Não sou adepto da sua opinião. E a segunda foi a outra que eu não concordo, né? E pedi que ele dissesse em que ponto da Bíblia que ele encontrou isso, não tive resposta até hoje. Mas é como outro dia eu conversei com o Mário, eu sempre tenho contato com o Mário no WhatsApp. E ele disse isso que o irmão acabou de falar agora. Comente o Evangelho. Aí pronto, nessas coisas aí eu aproveito e comento o Evangelho o que é efetivamente que precisa saber. Se a pessoa agradeceu lá, ótimo. Se não, eu continuo orando. Afinal de contas, ele disse lá, né? Primeiro, acho que Timóteo 3, alguma coisa assim. Orai por todos. Então, eles entram também nas orações. E vamos em frente. E também aquilo, né, que Isaac e Alexandre estavam falando agora, eu lembrei de uma citação do irmão Mário mesmo, que muitas vezes, assim, é claro que a gente não vai menosprezar os irmãos que a gente tem nas denominações, né? Sim, E a ruína é tanto dele quanto nossa, né? É o testemunho da cristandade. Estamos juntos também, nós falhamos, né? Todos nós. A gente isso. tem que ter essa noção e não, a gente não pode se achar melhor do que eles, jamais. A gente tem que estar em oração por eles para que Deus mostre também o caminho da verdade, para que eles os salvem, né? Se não tiver salvo, que a gente ore para que Deus possa salvá-los e também eles saírem do sistema para ir no caminho da verdade, como estamos nós. Mas aí eu lembrei de uma citação do irmão Mário que se você abotoa um botão da camisa, o primeiro errado, já era. Tudo vai ser errado. Isso. Então, aí não tem como você pegar e debater e discutir, porque ele vai pegar um versículo ou outro isolado e vai trazer tudo errado. Vai estar tudo errado. Então, é tipo como o Isaac falou aí, né? Tá jogando as pérolas para os porcos, não vai adiantar nada. Falar do evangelho mesmo para que Deus tenha misericórdia e salve, né? Se não for um salvo. Se não for um salvo. Perfeito, Dani. Foi mais ou menos isso o que ele disse no WhatsApp. Não repudie, né? Ele disse, não repudie, mas leve o evangelho. Foram assim as palavras do Mário Persona. Eu sempre gosto, grato. Vamos lá. Irmão, Oi. em cima desse assunto aí que o irmão Isaac trouxe, e os irmãos aí também, a gente não sabe a intenção, como o próprio irmão Isaac falou aí,
mas a palavra dele dá instrução clara aqui para a gente, né? E a primeira passagem é aqui em Timóteo, Tito, aliás, Tito capítulo 3, versículo 9 e 10, vai dar uma instrução para a gente, né? Cristão que conheceu a verdade. Se os irmãos, se Tito, não der tempo, eu não precisa colocar, Tito capítulo 3, versículo 9 e 10. Tito 3, 9, 10. Tito 3, 9 até 10, né? Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Por isso que é bom ser curto. Desculpa. Então, a gente observa que a gente não pode negligenciar, como o irmão falou, né? Às vezes a pessoa está com intenção boa, querendo aprender, irmão. Os irmãos sempre explicam isso e é bem claro. Às vezes a pessoa está inocente, ele querendo aprender da palavra de Deus, mas às vezes é só uma pessoa que está ali para já com a mente cauterizada mesmo, né? Então, por isso que eu creio que esse versículo 10 manda admoestar uma ou outra vez e depois evitar. Porque eu creio que na conversa você vai entender se aquela pessoa está firmada na sã doutrina ou se é um herege. Eu creio que o cristão tem o Espírito Santo, tem um discernimento, ele vai entender isso. Então, quando começar o debate, você já vai perceber logo, não, essa voz aqui não vem do Senhor, eu creio. Verdade, você vê que o cara se espantou quando eu pedi que ele fizesse a prova dentro do que está escrito. Mas se está fora, eu não quero nem saber, meu amigo. Agora está no escrito, você me diga. Não respondeu, já tem mais de um mês já, pela data aqui que eu botei. Vamos retornar ao texto? Podemos agora, nisso, em tudo que os irmãos falaram, entender o quão tamanha graça o Senhor nos tirou, nos chamou para fora do arraial, né? É verdade. Com muita graça. Amém. Já são 9h01. Bota no texto lá para a gente marcar, então. Pronto, eu vou colocar só isso aqui, esse que o irmão Leonis colocou aqui, Newton. 2 Timóteo 2, 23 ao 26. Aí ele... 2 Timóteo 2, 23. 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo o quê, Newton? Foi 2 Timóteo 2, 1 a 3, que fala sobre a leitura, 20, né? 23, né? Não, 1 a... Foi 23, Leone? 23 a 26. Pronto. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que conduzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Perfeito. Deixa eu falar aí sobre esse versículo mesmo. Eu estava tentando achar aqui. Eu vi no live mesmo o irmão Luiz explicando isso daí. Às vezes a gente confunde esse versículo aí e ele explicou de uma forma que os que resistem é os que estão na denominação e eles estão achando algo errado. E aí, um exemplo, eles ficam com o pé atrás, né? Com a pulga atrás da orelha e fica dizendo, poxa, mas aqui não está certo, não está correto. Foi o que aconteceu, acredito que com nós todos aqui, que saímos da religião.
Então, aí, com esses irmãos que estão em dúvida lá, achando estranho algo, aí sim a gente pode chegar e falar para eles, é o que está nesse versículo aí, ó. Agora, se algum irmão tá lá e a gente fala algo, mas eles estão convictos que lá é o que é certo, é que certeza, a gente não pode tá discutindo, nem falando, tipo, para eles qual é a verdade em si, tipo, debatendo. Foi o que, pelo menos, o que eu entendi, o que o irmão Luiz explicou, entendeu? Porque não vai adiantar. Porque se eles estão convictos lá, deixa eles lá. Agora, se eles tiverem alguma dúvida e quiserem o nosso esclarecimento, aí sim, a gente pode falar. E aí é Deus quem vai dar a luz, né, a cada um. Inclusive, a palavra está bem clara aqui, ó, não convém contender, mas nós, até no aspecto do ensino, temos que ter uma condição não só de mansidão, mas como de sofredor. Ou seja, às vezes, nós terminamos sofrendo por uma circunstância de estar claro aquilo ali e o irmão não conhece, não reconhece. E aí ele fica o quê? Como diz o último aqui, ó, no verso 26, e tornarem a despertar. Ou seja, há uma possibilidade de acontecer isso, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, eles estão presos naquele momento que o Danilo falou aí, que o Zac falou lá também, o Leônidas, sobre a circunstância dele, se ele resistir ou não. Se ele quiser se desprender do laço do diabo, ótimo. Mas, se não, eles vão ficar presos naquela vontade que ele entendia que estaria certo. Paciência, só temos que orar. Rapidinho, irmão. O irmão trouxe esse versículo aí, o irmão Barbudão esclarece muito bem e elucida o que a gente estava conversando aqui, e a minha primeira fala é disso que se trata realmente, né? Aqueles que resistem, aqueles que já estão vendo, né, algum tipo de erro no sistema, é que a gente, né, através do Espírito Santo, a ocasião criada pelo Senhor, vai levando as verdades, e essa pessoa ela está, né, digamos assim, disponível para recebê-la, porque existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente não sabe quando é que isso se encontra, mas a gente sabe que os dois andam juntos. Então, a pessoa tem que estar nesse estado de espírito para receber a verdade. Enquanto ela não tiver, como o irmão Danilo bem falou, ela estiver feliz lá na denominação dela, você não vai conseguir colocar nada no entendimento daquela pessoa. Então, você vai criar contenda. Então, e se a gente entrar numa dessa, de ficar olhando quem prega má doutrina, quem escreve má doutrina, e a gente ficar procurando para tentar colocar na cabeça dessa pessoa que ela está errada, a gente só vai arrumar confusão, a gente vai deixar de estar nos ocupando com Cristo, com a sua verdade, vai deixar de estar pregando a verdade, falar do Evangelho, o verdadeiro Evangelho segundo a palavra do Senhor, para estar buscando confusão, seja em que ambiente for. Então, isso é perigoso, a gente tem que, né, observar essas armadilhas para a gente não cair nessa. Não menosprezando ninguém que está no sistema, que são nossos irmãos também, mas há todo um contexto para que as coisas sejam feitas, e a gente tem que estar sempre buscando o direcionamento do Senhor através do Espírito Santo para estar agindo corretamente na ocasião certa. Perfeito. Agindo dentro do texto bíblico, você descansa no Senhor, né? E deixa, porque aqui, ó, no próprio verso 25, vem dizendo o quê? A ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, o Espírito Santo do nosso Deus, ele, se é para determinada pessoa sair, como eu saí, como outros aqui provavelmente saíram, graças a Deus, vão acontecer. Tudo é tempo ao tempo. O Espírito Santo trabalhar.
Irmão Jefferson? Aqui. Vai marcar lá o texto? Já marcado. Pronto. Então, Vê, irmão, só mais um detalhe aqui, desculpa. É, aí, quando fala aí, ó, instruindo com mansidão os que resistem, aí antes eu achava que era os que resistem, um exemplo, um exemplo, a sã doutrina, que nós conhecemos. Mas como eu aprendi com o irmão Luiz, não é os que resistem à sã doutrina, mas os que resistem à má doutrina lá, onde eles eu estão, não entendeu? saí de lá. Isso, é dessa forma aí. Exatamente. Aí sim a gente pode chegar e instruir esses que estão com a pulga atrás da orelha lá, porque eles estão resistindo à má doutrina que estão nos sistemas religiosos. Aí sim, aí Deus pode chegar e dar o arrependimento através da sã doutrina que a gente vai passar para eles. É dessa forma. Perfeito. Nós estávamos juntos, Barbudão, nessa instrução do irmão Luiz Amalfi. Então, irmão Jefferson, passando a palavra para você, irmão. E foi, Leônidas? Leônidas colocou o rostinho aí. Amém. Vamos lá, irmãos. Graças ao Senhor. Mais uma noite aqui juntos. Vou estar tirando a gravação.